Bom dia, garotos. Convido vocês para fazer uma viagem ao redor do mundo agora, mas é uma viagem literária. Vamos começar com os livros Os Excluídos, de um autor chinês, que vai falar sobre as pessoas que foram excluídas da sociedade a partir da Revolução Cultural na China, certo? Indo para o Oriente Médio, temos O Caçador de Pipas. Esse livro relata a história de uma família que teve que se exilar no Oriente Médio por conta de uma revolução religiosa que teve por lá. Religiosa e política, né? Que no Oriente Médio tudo que é religião é política. Entre Assassinos vai falar das mortes políticas dentro do Estado indiano. É comum que grupos indianos, né, de um lado ou de outro político assassinem seus rivais. O Brasil também é desse jeito. Voz de Chernobyl é uma série de histórias e reportagens que dá voz às pessoas que foram afetadas pelo acidente nuclear de Chernobyl, né, que tiveram sua vida totalmente arruinada. O Mundo se Despedaça eu acabei de ler. É um livro que fala da história de um personagem tribal africano que vê seu mundo todo se acabar a partir do momento que chegam os colonizadores ingleses. Toda a sua cultura é destruída. Em As Frias Flores de Abril, nós temos um relato psicológico e social do que acontece com a sociedade após uma ditadura sanguinária, né? Nós temos uns traumas causados na população de todas as classes sociais. Joseph Conrad, ele escreveu um livro sobre a América Latina. E o que ele vê sobre a América Latina nada mais são do que os ditadores, né? Criou uma sociedade fictícia para falar das ditaduras, como são encaradas as ditaduras na América Latina. Aqui fala sobre a ditadura em Portugal, o Manual dos Inquisitores, de Antônio Lobo Antunes. As práticas de tortura, perseguição, investigação, prisão que aconteciam em Portugal durante o seu período de ditadura. Mais à frente temos A Lista de Schindler, que virou filme, ganhador do Oscar, e ele vai falar de um empresário que conseguiu salvar a vida de centenas de judeus por meio de sua influência, né, para tirar os judeus da mão dos nazistas. A Vida de Galileu conta a história de Galileu Galilei, que quase foi queimado na fogueira porque disse que a Terra girava em torno do Sol. Isso contrariava todo o ensinamento da igreja, né, e a igreja não perdoava naquele tempo, certo? E ele teve que desmentir tudo. Mas o seu estudo ficou para a ciência futura. As Veias Abertas da América Latina, ela conta praticamente os 500 anos de escravidão da América Latina para os países colonizadores europeus e hoje para os Estados Unidos da América, né? É um livro bem atual. Agora falamos sobre a ditadura franquista lá na Espanha, né? Onde foi tão sangrenta quanto as outras ditaduras, né? Não há ditadura que não seja sangrenta e não há ditadura que não seja relatada por um bom escritor. A história de Elsa Morante, que virou best-sellers, ele vai falar de uma professora viúva que acaba engravidando de um soldado, porque foi estuprada por um soldado alemão, né? E agora tem que criar o filho desse estuprador. Os Capangas do Chefe vai falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ocorreu um fato verídico que o presidente Nixon mandou seus capangas invadir a sede do Partido Democrata, que era seu opositor, fingindo que ia roubar e implantou escutas, né? No Brasil, colocar escutas nos oponentes, como fez o Sérgio Moro, é coisa comum, né? Não dá nada, mas lá nos Estados Unidos, onde a coisa é séria, o Nixon acabou perdendo a presidência. O Carpentier, lá em Cuba, conta a história de O Cerco, a história de um jovem que decide deixar seu grupo revolucionário e acaba sofrendo uma forte perseguição lá em Cuba. Senhor Presidente, esse livro foi feito pelo Miguel Ângelo, e o Miguel Ângelo levou mais de uma década para publicar, com medo desse sanguinário presidente que tomava conta da Guatemala, se eu não estou enganado, né? Aqui o Azipungo vai falar da triste história dos índios
que foram praticamente escravizados pelos colonos lá no Equador, né? E viviam uma vida de tortura, onde muitos acabaram morrendo. Os que não morreram são extremamente pobres, como os favelados do Brasil. Aqui é outro livro que eu acabei de ler. Roberto Bolanho vai fazer uma investigação sobre um torturador da ditadura chilena, né, que se passou por poeta para poder praticar seus atos contra os intelectuais do Chile. O El Supremo já é meio histórico contra a ditadura lá no Paraguai, onde a Inglaterra incentivou o Brasil, a Argentina e o Uruguai a invadirem e dizimarem a população do Paraguai. Ficou cerca só de 20% da população sobreviveu. E o período antes foi um período de grande prosperidade, mas governado por um ditador, que aqui se intitula o Eu Supremo. A Quem de Direito vai falar sobre a sanguinária ditadura argentina, que foi uma das mais sanguinárias da América Latina, né? Tem-se conta de 100 mil pessoas terem morrido nessa guerrilha. A festa do bode, o bode aqui é um ditador latino-americano, se eu não me engano, da República Dominicana, chamada Trujillo. E aqui vai ser o Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel. Ele acaba mostrando, né, o caráter e a figura desse ditador latino. E finalmente chegamos no Brasil, onde Fernando Gabeira conta a história de revolucionários que enfrentaram a ditadura no Brasil, no livro O Que é Isso, Companheiro? Bom, de tudo isso que eu quero mostrar para vocês é que, primeiro, existe opressão em todos os cantos do mundo. Tem vários livros que eu não quis colocar aqui na mesa para o vídeo não ficar muito grande, mas todo país tem algum livro contando a opressão do seu país. Então, não é exclusividade, são só os países muçulmanos, são os países orientais, são os países africanos, não. Todos os cantos do mundo, dos Estados Unidos até a Rússia, a opressão é presente. E a segunda coisa que eu queria mostrar é que a literatura sempre vai denunciar as opressões. Não existe literatura que elogie governos. Existe literatura apenas para criticar os governos. E os governos preferidos que a literatura faz crítica são aqueles que lidam com opressão governamental. Tranquilo? Então eu quero duas palavras aqui para a nossa atividade, né? Ditadura e opressão. Tranquilo? Até mais.